Olá, professor! Olá, professora! Apresentamos a você as atividades 1 e 2 propostas no Manual do Professor de Nascidos na Escravidão, obra organizada por Tamis Parron. Para a publicação, Tamis pesquisou depoimentos colhidos em entrevistas com ex-escravos norte-americanos pelo Projeto Nacional de Escritores, entre os anos de 1936 e 1938. Esse material permitiu o acesso às experiências de pessoas escravizadas, que raramente foram ouvidas. A média de idade dos entrevistados é de 80 anos. Diante dessa perspectiva, concluímos que grande parte dos entrevistados viveu a escravidão na infância, ficando em cativeiro até os 10 anos. Em 1860, eclodiu a Guerra Civil Americana, que desestabilizou todo o sistema escravagista do país. Boa parte dos entrevistados viveu a infância nesse período. O livro mostra a visão que eles tinham do regime escravista dos Estados Unidos. Vamos então às atividades preparadas com muito carinho e dedicação para você. Nas atividades de número 1, apresentamos propostas para o trabalho na área de linguagens e em língua portuguesa. Para a atividade de pré-leitura, inicialmente, convide os alunos a refletir sobre a importância das entrevistas, problematizando quais tipos de informação podem ser obtidos dessa maneira. O objetivo da atividade é propor que os alunos entrevistem uma ou mais pessoas mais velhas de sua comunidade, coletando informações a respeito do cotidiano, das relações sociais e de trabalho de outros períodos. O intuito é indicar ao aluno como a experiência individual pode ser distinta e, por vezes, mais rica do que o simples registro histórico do fato. Encerradas as entrevistas, o aluno deve realizar a pesquisa sobre os eventos narrados pela pessoa que entrevistou. A ideia é cruzar informações obtidas em periódicos, sites, livros e documentários com o relato do entrevistado. Para a leitura, o professor deve indagar aos alunos a respeito de suas histórias de ficção favoritas. Quando eles indicarem quais são as suas narrativas prediletas, o professor deve provocar a turma a pensar em algum personagem que tenha uma aparição menor dentro dessa história. A atividade, então, se dará a partir da produção de um conto, em que o aluno fará o exercício de criar a narrativa dessa personagem com menor espaço a partir da sua perspectiva sobre os eventos da trama. O resultado poderá ser compartilhado entre os alunos. O objetivo é fomentar a criatividade e chamar a atenção para as muitas perspectivas que podem existir sobre um mesmo evento. Vamos agora para a atividade de pós-leitura. No livro, encontramos o relato de 3 ex-escravizados. De certo modo, essas experiências são fragmentos de muitos caminhos que se construíram no tecido das relações sociais que essas pessoas vivenciaram. Assim, é possível encontrar elementos em comum nas 3 narrativas. A atividade, então, propõe justamente que o aluno realize o exercício de pegar esses fragmentos sobre o que foi vivenciado por essas pessoas e, a partir deles, construir uma história em quadrinhos ambientada na sociedade da época. Sugerimos a produção de um quadro mural, onde o aluno poderá expor de forma destacada o que descobriu. Na proposta de atividades de número 2, exploraremos, em abordagem interdisciplinar, o universo de Nascidos na Escravidão. Como o próprio título indica, Nascidos na Escravidão apresenta as recordações de vida de indivíduos que viveram a escravidão dos Estados Unidos nos últimos anos de sua existência. Assim, esses indivíduos viveram experiências diferentes das experiências dos seus antepassados. Os entrevistados nasceram escravizados, mas conseguiram a libertação. Porém, como muitos outros ex-escravos, foram obrigados a conviver em uma sociedade que ainda não os via como iguais. Para a atividade de pré-leitura, a sala deve ser dividida em 3 grupos. Cada um deles deve fazer uma pesquisa distinta, cujos resultados serão apresentados em forma de seminário. O primeiro grupo deve se ater às questões históricas do escravismo, buscando elementos que expliquem por que o modelo foi adotado no sul dos Estados Unidos.
O segundo grupo deve buscar elementos socioculturais que perpetuaram elementos de preconceito e segregação, mesmo após o fim da escravidão nos Estados Unidos. O terceiro grupo deve pesquisar acerca da economia do sul dos Estados Unidos e o peso que ela exercia no cenário global. Para a atividade de leitura, seguindo a divisão temática da atividade anterior, com a possibilidade de alteração de composição dos grupos, os alunos devem pesquisar os impactos que o tráfico negreiro gerou em solo africano, abordando aspectos sociais, históricos e econômicos, tanto durante o tráfico quanto depois de sua extinção, resultando em uma reportagem de divulgação do conhecimento histórico. A obra que estamos analisando deu voz a pessoas até então pouco ouvidas. Ela pode ser vista também como uma coleta de dados, de uma perspectiva histórica de pessoas geralmente deixadas em segundo plano. A iniciativa do Projeto Nacional de Escritores também foi peculiar. Até aquele momento, prevalecia uma história política, de homens ou eventos de grande destaque. Nossa obra reflete uma outra perspectiva, em que as experiências individuais ganham importância para a análise dos grandes episódios da história. Nesse sentido, é uma iniciativa revolucionária, uma vez que rompeu diversos paradigmas. Em vista disso, a atividade de pós-leitura sugere que o professor organize os alunos em roda e que seja proposta a discussão de como, por quê e em que medida essa obra rompeu com os paradigmas tradicionais. Algumas perguntas para conduzir o debate são as seguintes. Por que essa ruptura foi tão marcante? Ela pode ser considerada positiva? De que modo ela deixou um legado que pode ser aproveitado por outros pesquisadores? É possível pensar em outras situações nas quais a mesma abordagem poderia render frutos? É possível encontrar equívocos na forma como as entrevistas foram conduzidas? Quais? Se sim, como corrigir? Esperamos que essas propostas sejam importantes para as suas aulas, tornando-as mais atraentes, ricas e dinâmicas. Para mais informações sobre as habilidades trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado por assistir e até a próxima.